Bom, graças a Deus, acabou as férias, né? A gente voltou pra rotina. Posso ouvir um amém dos pais? Eu não sei vocês, mas eu adoro rotina, porque a rotina organiza a vida. Às vezes cansa, às vezes é meio chato, mas organiza, né? E lá em casa, o momento que eu mais me sinto dentro da rotina é no café da manhã. Porque em casa, pelo menos, o café da manhã todo dia é igual, né? Eu acordo, faço um pão na chapa, o leite, nisso a Paula já está trocando as crianças, aí eles vão comer, eu vou me arrumar, ela termina de arrumar a lancheira, e aí eu pego eles, levo para a escola, e a gente vai, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, depois domingo, todo dia a mesma coisa, né? Só o sábado que muda um pouquinho, a gente acorda um pouco mais tarde, aí faz um cafezão gostoso, com panqueca, bota um vinil para tocar, mas é isso. E quando eu tô, né, na semana, que ela tá muito corrida, uma coisa que eu percebo que eu tô muito dentro da rotina é que, tipo, eu me pego assim, tipo, a hora que eu chego na hora do café, eu falo assim, nossa, eu tô aqui de novo, né? Passou tão rápido o dia, já tô aqui de novo, né? Eu me sinto meio que no meio daquela música, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. E eu não sei vocês, mas assim, essa rotina de cuidado, né? De fazer a mesma coisa sempre, trabalhar, pagar contas, cuidar dos filhos, resolver problemas, cuidar dos pais que estão mais velhos, limpar a casa, responder mensagem, trabalhar de novo. Tudo isso muitas vezes gera uma sensação de que a vida não está acontecendo de verdade. Por quê? Porque você abre teu Instagram, teu Facebook, não sei, nas suas redes sociais, e parece que está todo mundo fazendo alguma coisa muito importante. Não é isso? Alguém abriu uma empresa, alguém viajou, alguém escreveu um livro, alguém mudou de país, alguém conheceu alguém importante, e você continua trabalhando, pagando conta, cuidando dos filhos, resolvendo problemas, cuidando dos pais, limpando a casa, respondendo mensagens, trabalhando de novo. E vai, né? E se tal como eu, você está mais ou menos ali perto dos 40 anos de idade, a crise fica mais profunda ainda. Vocês já ouviram falar da crise da meia-idade, né? Mas a crise da meia-idade é aquele momento que a gente começa a se questionar o seguinte: nossa, isso foi tudo que eu fiz até agora? Isso foi tudo que eu conquistei? E aí, de um lado, você olha para trás, para as coisas que você fez, e muitas vezes você sente que é uma coisa muito pequena, insignificante. E você olha para frente, você começa a ter noção da finitude, que você já não tem mais o mesmo vigor físico, você não tem mais o mesmo tempo que você tinha, talvez, para poder fazer tudo que você sonhou. Então, é um momento muito difícil esse da crise, né, da meia-idade, e todos nós estamos sujeitos a esse tipo de crise, principalmente porque a gente está inserido nessa cultura que valoriza, que premia o sucesso, o desempenho de quem faz coisas extraordinárias, não é isso? E é interessante que lá nos anos 70, o antropólogo Ernest Becker, que foi o ganhador do prêmio Pulitzer com o livro A Negação da Morte, ele descreveu isso como heroísmo, né? E segundo Becker, cada um de nós se projeta no herói, que acima de tudo é alguém que enfrenta com coragem a própria morte. Tem alguém que faz a vida valer a pena. O cara que, né, tá agora no cinema, né, o Odisseu, né? A Odisseia, né? Então, assim, essa figura do herói, ela é muito forte. E a gente se projeta nele. Eu acho que isso explica, inclusive, o sucesso do audiovisual, né, do entretenimento, porque é isso, a gente gosta de ver essas histórias. Mas, coletivamente, também, a gente participa do heroísmo nas coisas que nós construímos em sociedade. Então, sei lá, à medida que a gente vai construindo, né, as cidades, as empresas, né, as grandes torres, né, é um legado que a gente tenta deixar para fazer que o nosso nome não morra. Então, o Becker, ele fala assim, vou citar ele, né, abre aspas, ele fala assim, ó: a esperança e a fé estão em que as coisas que o homem cria em sociedade tenham um valor
e um significado duradouros, que sobrevivam ou se sobreponham à morte e à decadência. Enfim, que o homem e seus produtos tenham importância. E aí que eu fiquei pensando o seguinte, se está todo mundo preocupado em deixar sua marca e deixar seu nome, né, na história, o que a gente faz quando a gente não tem nada extraordinário para contar? Já parou para pensar nisso? Se a gente está só pagando conta, cuidando, limpando. É sobre esse segredo de família que eu quero falar com vocês hoje. Está nessa série, Segredos de Família, descobrindo Deus em famílias imperfeitas. E o segredo que eu quero conversar com vocês hoje é o seguinte: Deus não precisa do extraordinário para estar presente. Deus não precisa do extraordinário para estar presente. Eu quero mostrar isso para vocês a partir do texto que está lá em Gênesis capítulo 26. É uma leitura mais longa um pouco, então a gente vai quebrar ela, tá bom? A gente não vai ler tudo de uma vez, para não deixar vocês muito cansados, mas a gente vai começar aqui do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11 de Gênesis 26. Vamos ler? Naquela região, houve uma época de falta de alimentos, como tinha acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaque e disse: não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Por enquanto, fique morando neste lugar e eu estarei com você e o abençoarei. Darei aos seus descendentes todas essas terras e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos, as minhas leis, os meus ensinamentos. Assim Isaque ficou morando em Gerar. Quando os homens do lugar lhe fizeram perguntas sobre sua mulher, ele disse que ela era sua irmã. Rebeca era muito bonita, e Isaque tinha medo de dizer que ela era sua mulher, pois pensava que os homens do lugar o matariam para ficarem com ela. Isaque ficou ali muito tempo. Um dia Abimeleque, o rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque mandou chamar Isaque e perguntou: ela é sua mulher, não é verdade? Por que você disse que ela era sua irmã? É que eu pensei que me matariam se eu dissesse que ela era minha mulher, respondeu Isaque. Aí Abimeleque disse: por que você fez isso, nos fez isso? Um de nós poderia facilmente ter ido para a cama com ela, e você teria feito com que a culpa caísse sobre nós. Então Abimeleque mandou a todo o seu povo o seguinte aviso: se alguém tratar mal este homem ou a sua mulher, será morto. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Pai, abençoe tua palavra, Deus. Fala com a gente. Que teu Espírito Santo nos ilumine nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção é que Isaque é um filho que repete o pai. Porque logo no início, né, o autor de Gênesis, ele deixa bem claro que Isaque vai repetindo as mesmas coisas que o pai dele tinha feito, mesmo sem saber o que o pai dele tinha feito. Tem essa fome, né? E aí o autor relaciona, né, com a fome que teve lá nos dias de Abraão. Foi a primeira mensagem dessa série, a gente pregou esse texto, que é quando tem essa fome e Abraão desce até o Egito, né? E parece que o plano de Isaque também é ir até o Egito. Se você pegar um mapa e olhar, você vai ver que o caminho de onde ele estava, né, perto ali do Mar Morto, até o Egito, ele passava por essa cidade de Gerar. A cidade ficava no meio do caminho. E ele teria descido até o Egito, como fez o pai dele, se Deus não tivesse aparecido e falado: ó, fica aqui nesse lugar que eu vou cuidar de você. Né? Isaque fica, e mais uma vez ele repete o que Abraão tinha feito 2 vezes. Porque ao longo da história, 2 vezes Abraão, com medo de que os homens locais matassem ele por conta da sua esposa, fala que a sua esposa é a sua irmã. E no caso de Sara, de fato, ela era meia-irmã dele por parte de pai. Vocês verem que Game of Thrones não é tão original assim, né? No caso de Rebeca, Isaque era primo em primeiro grau do pai dela.
o que torna ela tecnicamente prima, em primeiro grau também, mas com uma geração de diferença. Então, o que é mais interessante é o seguinte: quando Abraão faz isso as 2 vezes, Isaac não tinha nem nascido. A gente não sabe se os pais contaram para ele essa história. Eu acho difícil os pais terem contado uma história dessa para o filho. Não sei vocês, mas eu acho fica meio que um segredinho de família. Só que olha só para você ver, né? Ele vai lá e ele faz a mesma coisa que o pai dele tinha feito. Para você ver que a gente andar com Deus não elimina da nossa vida a influência, muitas vezes negativa, que está presente nas nossas famílias. E isso é importante para a gente, porque a maioria das pessoas que começam a frequentar uma igreja, os cristãos, as pessoas pensam que você seguir Jesus e você caminhar com Deus automaticamente te livra de traumas, de maus hábitos, de vícios e de padrões negativos da sua família. Mas essa história está aqui para mostrar para a gente que não é bem assim. Tem um pastor chamado Peter Scazzero que ele fala assim, abre aspas: muitas vezes subestimamos a marca profunda e inconsciente que a nossa família de origem deixa em nós. E só quando ficamos mais velhos é que percebemos o quanto essa influência foi profunda. E, gente, eu não estou falando aqui de maldição hereditária, tá? Para quem é crente mais velho, vai saber do que eu estou falando, né? Que foi uma onda que teve no Brasil da maldição hereditária, que você tinha que quebrar e tal. Assim, o que eu estou falando é de uma coisa muito mais simples, né? São as coisas que a gente vê, as coisas que formam a gente, as coisas que ficam no nosso inconsciente e que a gente não se dá conta muitas vezes. E o fato de você tá praticando, né, uma religião, você ter virado cristão, não te livra das emoções que você tem que lidar. Agora, tem uma grande diferença nessas 2 histórias. Eu quero lembrar que a gente está falando de um momento, né, que é uma história dentro de uma cultura patriarcal, onde a mulher é considerada um objeto. Ela é considerada um bem, né? Qual que é a diferença? É que no caso do Abraão, a Sara, por 2 vezes, ela vai parar no harém dos reis do lugar. Primeiro ela vai para o harém do faraó e depois ela vai para o harém de Abimeleque, que está lá em Gênesis 20. E Abimeleque provavelmente não é o nome do cara, provavelmente é o título dele, tá? É o título real, assim como Faraó não é o nome, né, da pessoa, é o título. Então, o que acontece com Abraão e Sara, muito provavelmente aconteceu 90 anos antes dessa história aqui. Foi o avô, talvez, desse Abimeleque, desse rei, né? Agora, com a Rebeca, a coisa foi mais amena, porque a Rebeca não vai para o harém de ninguém, e Deus também não precisou fazer nada muito espetacular para poder libertar. Por quê? Porque Deus não precisa de extraordinário para poder estar presente. O rei descobre que eles são um casal por causa de uma coisa muito mais simples, não é isso? O texto lá fala que ele olha pela janela e o que ele vê? Ele viu Isaac acariciando Rebeca. E sabe o que é bonito nessa passagem? Essa palavra acariciando, ela tem a mesma raiz do nome dele, Isaac. Quer dizer, ele ri. Então, eu achei bonito isso porque tem um trocadilho muito sutil, que é mais ou menos assim: o rei viu que eles estavam rindo juntos. Tem um tradutor que fala que eles estavam brincando. Tem um sentido sexual aqui, mas é essa questão assim é a intimidade do casal, né? É esse momento que eles estão curtindo juntos, que eles estão juntos, essa coisa simples, né? Essa coisa do dia a dia que mostra para eles que aquela era a mulher dele. Agora, a segunda coisa que a história nos mostra é que Isaac fica rico, mas ele cultiva uma vida simples. A história continua, Deus abençoa muito Isaac, ele prospera, tá? Eu não vou ler todo o texto aqui, mas se você continuar depois na tua casa a leitura, você vai ver que ele planta, ele colhe 100 vezes mais. Aí diz que aumenta muito o número de gado dele, o número de empregados. E ele fica tão poderoso que o pessoal do local começa a ficar com inveja dele. Aí eles vão entulhar os poços de água.
E aí o rei de Gerar vai chegar pro Isaac e vai falar assim, olha, você ficou mais poderoso do que a gente, é melhor você sair da cidade. E aí ele sai da cidade, ele vai morar agora no campo aberto, né? E aí começa a luta dele pela sobrevivência, que naquele lugar, que é um semiárido, significava encontrar água. Mas o que acontece? A gente vai ler agora do verso 18 ao 25, para a gente ver o que acontece. Do 18 ao 25. Aliás, vou pegar desde o 17, tá bom? Isaac saiu dali, armou suas barracas no vale de Gerar e ficou morando ali por algum tempo. Ele tornou a abrir os poços que haviam sido cavados no tempo de Abraão e que os filisteus haviam tapado depois da sua morte. E Isaac pôs nos poços os mesmos nomes que o seu pai havia posto. Um dia os empregados de Isaac estavam no vale abrindo um poço e acharam uma mina d'água. Os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, afirmando que a água era deles. Por isso Isaac deu a esse poço o nome de discussão. Depois os empregados de Isaac abriram outro poço e por causa dele também houve discussão. Então Isaac pôs nele o nome de inimizade. Isaac saiu dali, abriu outro poço e como não houve discussão por causa desse, ele chamou de lugar espaçoso. Ele disse: agora o Senhor Deus nos deu um lugar espaçoso para viver nessa terra, e aqui nós vamos ficar à vontade. Dali, Isaac foi para Berseba. Naquela noite, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: eu sou o Deus de Abraão, seu pai, não tenha medo, pois eu estou com você por causa do meu servo Abraão. Eu o abençoarei você e farei com que os seus descendentes sejam muitos. Isaac construiu um altar ali e adorou a Deus o Senhor. Ele armou as suas barracas naquele lugar e ali os seus empregados cavaram outro poço. Certo dia, Abimeleque saiu de Gerar e foi conversar com Isaac. Com ele foram seu amigo Alzate e Ficol, comandante do seu exército. Isaac perguntou: por que é que vocês vieram falar comigo se têm ódio de mim e até me expulsaram da sua terra? Eles responderam: agora nós sabemos que o Senhor Deus está com você e pensamos que deveríamos fazer um trato com você, selado com juramento. E aí continua. Eles firmam uma aliança. A gente vê que esses versículos aqui, né, descrevem esse conflito que tem entre os pastores de Isaac e os pastores da região a respeito dos poços. E aqui eu quero chamar a atenção de você para um detalhe importante. Porque quem discute são os pastores, certo? Isaac não discute. Tipo, quando a coisa chega no Isaac, o que ele faz? Ele simplesmente muda de lugar e vai tentando, e vai mudando de lugar até que ninguém mais discute. E isso é surpreendente. Por quê? Porque o texto fala pra gente que ele se tornou muito rico e poderoso. Eu não sei se vocês conhecem gente rica, mas desde que o mundo é mundo, né? Quanto mais dinheiro uma pessoa tem, mais poder ela tem, a tendência é que essa pessoa muitas vezes se ache dona do lugar. A tendência é que essa pessoa ela brigue pelos direitos dela. A tendência é que essa pessoa seja agressiva e combativa para poder proteger aquilo que ela conquistou e para poder até aumentar aquilo que ela conquistou. Só que por mais que fosse rico e poderoso, Isaac é um homem pacato. Um homem tanto quanto passivo, né? E é interessante que a única coisa que ele faz de diferente, que é registrada na Bíblia, são os poços que ele manda cavar. E com muita dificuldade, né, mudando. Essa é a única coisa que ele fez de diferente. Então, a única coisa extraordinária na vida de Isaac qual é? Cavar poços, né? E aí eu fiquei pensando o seguinte, sabe o que é mais impressionante nessa história? É que o rei de Gerar, né, depois de um tempo, volta para visitar ele, e aí ele está desconfiado, né, pergunta o que vocês querem, vocês me expulsaram, mas o que o rei de Gerar fala para Isaac é o que mais me surpreendeu nessa história, porque o que ele fala? Agora sabemos que o Senhor está com você. A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: como
eles sabiam que Deus estava com Isaac. Se a única coisa que o cara viu Isaac fazer foi o quê? Foi ele se divertindo com a mulher dele. Foi ele acordando cedo para trabalhar, cuidando de gado, plantando, trabalhando, ou seja, fazendo as coisas mais ordinárias da vida. Amar, brincar, rir, trabalhar, transpirar, se esforçar. Depois, quando foram discutir com ele, ele foi conversar, tentar apaziguar, ele abriu mão. Isso foi o que Isaac fez. E ainda assim eles perceberam que Deus estava com ele. Sem ele vencer uma luta, sem ele impor a força dele, a violência dele, com violência, sem ele, fazer nada de diferente. Porque pensa bem, com Abraão, Deus mandou praga para o faraó. Deus mandou um sonho para o vô do Abimeleque. Aqui não teve nada disso. Sabe por quê? Porque Deus não precisa do extraordinário para estar presente. Eu acho que a grande lição que Isaac dá para a gente é que uma vida abençoada, ela não precisa dominar, não precisa disputar, não precisa se impor para poder provar o seu valor. E é nesse ponto que a história dele aponta para outra pessoa, que é muito maior do que ele. Para um outro filho da promessa que também, embora fosse rico, cultivou também uma vida simples. Porque lá na frente, séculos depois, o apóstolo Paulo, falando a respeito de Jesus, é de Jesus que eu estou falando, ele fala assim, apóstolo Paulo: vocês já conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês, ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Pensa comigo, Jesus era o rei de todo o universo. Ele morava no reino glorioso, o reino da luz, o reino que faria qualquer história extraordinária que a gente tem, nos nossos filmes, parecesse uma peça de final de ano com baixo orçamento de escola infantil, Parecesse papelão cortado. Mas Jesus abre mão de tudo isso e ele entra nesse mundo e não entra em qualquer lugar, ele entra num povoado pequeno, escondido, sem nenhuma importância política, econômica, social, religiosa. Por que ele faz isso? Porque Cristo santificou o ordinário vivendo uma vida ordinária. Não é isso? A maior parte da vida dele, ele é uma pessoa comum. Ele era um cara que virou um trabalhador braçal, certo? A gente fala que ele foi carpinteiro, mas não sei se vocês sabem. Ele pode ter sido carpinteiro ou um pedreiro, porque dá para você traduzir como as duas coisas. Fato é que ele trabalhava com as mãos. Então ele é o cara que acordava cedo, que tinha que procurar emprego, que suava a camisa, que esperava o final de semana para poder descansar com os amigos, com a família. Ele é o cara que viveu essa vida do dia a dia, do corre, de pagar conta, de sentir fome muitas vezes. Alguém cuja aparência, a imagem, não passava a aparência de um grande líder. A gente leu no começo o texto de Isaías que fala: ele não era bonito, nem simpático, não tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção, que nos agradasse. Era um cara comum. Se você trombasse com ele na rua, você não ia nem perceber nada de diferente. E mais, ele foi um homem pacato. Um cara que, quando acusaram ele, quando bateram nele, ele deu outra face. Um cara que, quando estava diante dos seus acusadores, não abriu a boca. A ponto dos líderes religiosos olharem para ele e não perceberem que ele era o Filho de Deus de fato, o Messias. Por quê? Porque nele não havia nada de extraordinário, de grandioso, Mas interessante, porque os de fora, os excluídos, os marginalizados, olharam para ele e enxergaram: Deus está com esse homem. Esse homem é Deus. A gente acredita que Deus só nos ama se nós fizermos coisas extraordinárias. E a espiritualidade que tem sido ensinada no nosso país é essa espiritualidade, de que você precisa ser
sei lá, extremamente santo e extremamente bom e extremamente, sabe? Um cara que prospera muito, tal, é a marca de que Deus está te abençoando. Mas Jesus viveu 30 anos absolutamente comuns para poder redimir a gente, para o sentido de que a vida comum é uma vida abençoada por Deus. Porque Deus não precisa do extraordinário para estar presente. E essa é a boa notícia do Evangelho. Deus está conosco em Cristo. Por isso, até a nossa rotina comum é abençoada. Então, o que significa para a gente na prática? Amanhã você vai acordar, segunda-feira, você vai voltar para a rotina, certo? Não é isso? Eu não sei qual que é a tua rotina, não sei se você vai ter que acordar, fazer pão na chapa, né, e leite, mas você vai ter o teu esquema aí. Eu acho interessante que o Eugene Peterson, quando ele comenta essa passagem de Isaac, ele fala assim, por que será que Deus colocou um Isaac nessa história? Sabe por quê? É porque a gente precisa saber que tem que ter gente comum, gente igual a gente, para a gente não cair na ilusão de que você tem que ser extraordinário para Deus te amar. Então, eu queria dizer isso para você, você não precisa viver uma espiritualidade mística, sabe, assim, de grandes visões, de grandes revelações. Você não precisa viver uma espiritualidade sacrificial, que deixa a tua vida por um fio, né? Porque você se doa para todo mundo. Você não precisa nem viver uma espiritualidade super contemplativa, que você tem que quase viver no mosteiro, né? Para poder ficar em silêncio, meditando. Porque tem um tipo de espiritualidade que a Eugene Peterson vai falar o seguinte para a gente, é uma espiritualidade que ela não produz feitos heróicos. Ela simplesmente providencia a força e o amor que lava os pratos, que faz que um vizinho desagradável seja tratado com gentileza, que suporta a dor que não tem alívio, que ora sem ter visões, que serve sem desejar reconhecimento, que faz o que é simples, ou seja, cavar poços. Mas para a gente viver essa espiritualidade de chão da vida, né, dentro da rotina ordinária, eu acho que tem uma coisa que a gente precisa fazer e que a gente não costuma fazer nas nossas igrejas. E é isso que eu queria te desafiar. Tá bom? Porque é trabalho nosso identificar as nossas emoções, os padrões, os pensamentos e hábitos que nos formaram e que de alguma forma vão colocando a gente num estilo de vida vicioso e destrutivo. E se a gente não fizer alguma coisa, ninguém vai fazer por nós. Então eu queria te desafiar nessa semana o seguinte. Sente sozinho, ou talvez com o teu cônjuge, com o teu companheiro, tua companheira, e faça um genograma da tua família. Sabe o que é isso, um genograma? É o seguinte, um genograma é igual uma árvore genealógica, ok? Mas em vez de você só marcar, né, igual a árvore genealógica, quem juntou com quem, né, e teve os filhos, você vai marcar nessa árvore genealógica o seguinte, quais são os hábitos, os comportamentos e as emoções que se repetem? Por exemplo, alcoolismo, divórcios recorrentes, silêncios familiares, favoritismo entre filhos, doenças mentais, tipos de profissão, padrões de fuga, de controle, segredos de família. Tente cobrir até umas 3 gerações. E o objetivo não é desenhar só a árvore, é você começar a se perguntar o seguinte, isso que eu vivo hoje, esse meu jeito de, sei lá, talvez ser tão briguento, ou talvez trabalhar sem parar, ou talvez não conseguir brigar por nada, de onde vem esse negócio? E assim, a ideia não é você acusar quem veio antes. É só você mapear e trazer para a luz isso. E você começar a orar a respeito disso. E pedir para Deus te mostrar como que você pode lidar com isso. Talvez você vai precisar de ajuda profissional. Mas a espiritualidade, para ela ser saudável, ela precisa também ser emocionalmente saudável. Não basta você seguir Jesus para os seus traumas, para as coisas que vieram lá de trás sendo simplesmente sanadas. A gente precisa tratar com essas coisas. O primeiro passo é trazer para a luz, é jogar luz nisso.
Então, em vez de a gente deixar na escuridão, nas sombras, vamos trazer para a luz. Porque eu não sei, mas talvez o milagre mais raro e que a gente mais precisa hoje em dia não é, sabe, assim, uma igreja de gente que, sei lá, que tem visões, que Deus fala, você sabe, tipo, com profecias. Eu fiquei imaginando assim, vocês já imaginaram uma igreja que, apesar das dificuldades, das lutas, os casais ainda conseguem rir juntos? Ainda conseguem dançar? Sabe, ainda conseguem se alegrar, se divertir, igual Isaac e Rebeca? Uma igreja onde os pais e os filhos, eles sentam juntos no chão para brincar, para conversar, onde o pai pede perdão para o filho pede perdão para o pai. Uma igreja onde os amigos, né, eles estão juntos, eles emprestam dinheiro, eles ajudam na mudança, eles vão visitar no hospital, eles carregam fardo uns dos outros. Eu sonho com uma igreja assim. Uma igreja que quem é de fora olhe e sem ter nada extraordinário, chegue pra gente e fale igual o rei de Gerar falou para Isaac. A gente sabe que Deus está com vocês. A gente consegue ver, vocês são diferentes. Tem alguma coisa na vida de vocês que é diferente. Eu quero uma igreja assim. Eu quero uma comunidade assim. Eu espero que você queira também, que a gente possa caminhar junto. Vamos orar? Pai, obrigado porque o Senhor não precisa do extraordinário para estar presente. E o nosso pedido é que na nossa rotina comum, diária, no nosso dia a dia, o Senhor também se faça presente em nosso meio, ó Deus. Que o Senhor possa abençoar as nossas famílias, ó Deus. Que o Senhor possa abençoar o nosso trabalho. Que o Senhor possa abençoar o nosso dia a dia, ó Pai, de tal forma que quem olhe de fora e veja o jeito que a gente vive, ó Deus, possa perceber que de alguma forma o Senhor está conosco, ó Pai. Porque os relacionamentos são amorosos, os relacionamentos são respeitosos, ó Deus. Os relacionamentos são leves, eles têm vida, ó Deus, eles geram vida, Pai, eles geram riso, eles geram alegria, eles suportam a dor, suportam o sofrimento, ó Deus, eles passam, ó Pai, pela adversidade, sem que as pessoas fiquem sozinhas, meu Pai, mas que elas caminhem juntas, ó Deus. Nosso pedido, ó Pai, é que a gente vivendo essa vida comum, o Senhor possa nos abençoar e que a nossa vida possa gerar vida, Pai, para quem estiver conosco. A ponto das pessoas quererem estar juntos também, ó Deus. E a ponto da gente conseguir ajudar, meu Pai, quem caminha conosco. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.